Olá, boa noite, tudo bem, gente? Estamos chegando, começando mais um episódio, mais um podcast, Folha de Sumaré. Hoje, dia 25 de setembro de 2025. Boa noite, você tá bem? Tá chegando por aqui? Já peço para se inscrever no nosso canal, se inscreve aí. Daqui a pouquinho nós estamos batendo 1.000 inscritos, é a nossa primeira meta, mas tem muitas outras que vêm por aí a partir de 1.000, viu? Eu conto com a sua ajuda, com a sua participação, com a sua colaboração, contribuição. Primeiro se inscreve, depois dá um joinha, toca o sininho das notificações, que todo dia a gente tem um convidado, uma convidada, e aí você vai receber no seu celular aí uma notificação e vai saber quem vai ser o entrevistado, vai ser a entrevistada da noite. Sam, tudo jóia? Quase sextou? Quase sextou. Falta pouco, hein? Gente, queremos começar e já agradecendo aos nossos anunciantes, né? Começando, doutora Leila Seleghini, é psicóloga, psicanalista, também escritora. Para falar com a doutora Leila é pelo 19, o WhatsApp, né? Mensagem por WhatsApp, 19 991 41 3976. E o atendimento da doutora Leila é presencial e também online. Mais uma vez aqui, ó, trazendo essa coleção. São três livros aqui para as crianças, né? Pré-adolescente, livros que falam sobre o meio ambiente. Primeiro esse aqui, olha, PET, que era uma garrafinha muito especial, desde que nasceu, imaginava as aventuras que viveria, a cada vez que fosse reciclada. Sair por aí e conhecer muitos lugares era o seu maior sonho. Esse aqui é um deles, é o sonho de Pet. E aqui, o sistema ecológico faz eco. Lógico. Então, esse aqui, olha, um pinguim em apuros, uma amizade inusitada e aventuras ecoando. Mais um título aqui falando sobre meio ambiente. E esse tuiuiu simpático, bonitão aqui, um tuiuiu que aparece pela primeira vez em uma represa e com seu jeito diferente aguça a curiosidade de todos os demais moradores do lugar, que não resistem à simpatia desse gatão. Aliás, esse tuiuiu. Gente, esse livro aqui está na sua tela aí, olha. Livros que incentivam o cuidado com o meio ambiente e o combate ao aquecimento global. Os livros da doutora Leila Seleghini. Também pastor Domingos Honorato, escritor e palestrante também, né? Palestras que transformam a humanidade de criaturas de Deus para filhos de Deus, o verdadeiro significado da vida humana. Tem os contatos do pastor Domingos Honorato para você falar com ele. Dois contatos de WhatsApp, um aqui no Brasil, outro nos Estados Unidos, no Brasil, 19 9 8160 4512, Estados Unidos 954 234 5090. Tem também o e-mail, honoratoismael36220@gmail.com. Tem o site honoratoescritor.com, a Instagram @honoratoescritor e Facebook Domingos Honorato. E aqui os livros que ele escreveu, né, que tem lá na Amazon para você acessar lá e comprar. Começando o verdadeiro tesouro do homem e da mulher, essa pergunta, né? O verdadeiro tesouro do homem e da mulher. Agora, a princípio, há três modelos de ser humano. E qual deles você? Ele já explicou isso aqui, viu, gente? Mais um. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo é a voz do diabo. Porque por quem você está falando? Né? Mais um título e agora o último. É. Ah, voltou? Ah, vai voltar? Ah, já terminou lá essa? Verdade. Qualquer coisa depois a gente. Legal. Esse aqui, ó. Daqui a pouco tem mais esse aqui, ó. Ei, você aí. É um filho de Deus ou uma criatura de Deus? Mais uma pergunta para você responder. E aqui, olha, nós temos novamente esse livro. Deus tem um propósito na sua vida. Esse livro aqui, ele vai ser sorteado. Mas como vai acontecer o sorteio? Você vai ter que responder a pergunta: quem é dois e quem é três? Ó, lembrei, acho que lembrei, acertei, sem ver na anotação. Quem é dois e quem é três para Deus? Já tá. Quem é dois e quem é três para Deus? Então você vai ter que responder tá lá em Mateus capítulo 18, versículo 20. Você vai ter que responder essa pergunta lá, responde lá aqui no canal, ou nas redes sociais do pastor, ou mesmo no Instagram Folha de Sumaré. Então você escolhe onde é que você vai responder essas perguntas, tá bom?
E o Dair Silva, locutor, cerimonialista, apresentador, jornalista, para entrar em contato comigo é no 19 98663 2500, profissional com experiência em eventos sociais, corporativos e institucionais. Apresentação de festas, premiações, conferências, formaturas, cerimonial, produção e apresentação de conteúdo jornalístico, desde a produção de pauta, a fotos, também o texto jornalístico. Entrego o material completo, prontinho para você. Entre em contato e leve mais impacto para a sua comunicação. E também, gente, o podcast Folha de Sumaré. Ah, é, aqui mesmo, olha. Aqui o seu sonho se torna realidade. Porque tem muita gente que quer fazer um podcast, mas não tem onde fazer. Montar um estúdio fica muito caro, porque às vezes a pessoa quer só gravar o podcast. Ela não quer um estúdio de podcast. Então, aqui o nosso estúdio, você pode gravar. Aqui, se você tem esse sonho de ter o seu próprio podcast, gravar o seu próprio episódio, aqui o seu sonho se torna realidade. É o podcast que conecta pessoas e ideias, pode conectar o seu produto a novos clientes. Temos também o podcast nosso ao vivo, como esse aqui, ó, como está acontecendo agora. Podcast ao vivo de segunda a sexta-feira, das 18 às 20 horas. Você pode anunciar neste horário aqui, viu? A sua marca. Alugue ou anuncie. Podcast com qualidade de estúdio profissional. Esse espaço pode ser da sua marca. Agende sua visita. Venha conhecer o estúdio. É o 19 99806 9883 e 98163 2500. E tem também, gente, o Setembro Amarelo. Daqui a pouquinho tem uma notícia sobre o Setembro Amarelo. A nossa convidada também, a psicóloga Amanda Araújo, ela veio exatamente para falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Onde está o Odair? O Odair está aqui, ó. Setembro Amarelo, cadê tu? Aqui. É uma breve explicação do que é o Setembro Amarelo, né? É uma campanha mundial dedicada à prevenção do suicídio. No Brasil, ela foi criada em 2015 por iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, né? E ganhou apoio de diversas instituições públicas e privadas. Eu não vou falar muito do Setembro Amarelo, né? Porque daqui a pouco a doutora vai falar e essa arte vai ficar na tela para vocês acompanharem. Então, nós vamos falar mais um pouquinho sobre a educação. Cadê a educação? Aqui. Da Escola para o Futuro, Secretaria de Educação de olho no futuro, mas que eu trago para você de informação. A Prefeitura de Sumaré tem uma grande notícia para a nossa cidade. Foram recuperados 6 milhões de reais em recursos federais que estavam sem uso, né, melhor dizendo, há 5 anos. Agora, esse valor vai garantir merenda de qualidade para 45 mil estudantes da rede municipal e estadual. E tem mais. Com a retomada da chamada pública do Programa Nacional de Alimentação Escolar, mais de 2 milhões de reais vão movimentar a agricultura familiar de Sumaré, trazendo alimentos fresquinhos como frutas, verduras, legumes, ovos e outros produtos direto do campo para a mesa dos nossos alunos. É mais qualidade na educação, mais renda para os produtores locais e mais saúde para os nossos estudantes. Prefeitura de Sumaré trabalhando hoje pelo futuro da nossa cidade. Esse vídeo todo lindinho aqui, bem produzido, para você acompanhar aqui. Secretários de Sumaré estão cada vez mais perto de virar realidade. Em 2026, serão oferecidas 622 vagas, 424 na Escola Eliana Mischenbogen e 198 na Escola Madalena Calegari. As duas escolas passaram por reformas completas para receber seus novos alunos com estrutura renovada, porque o futuro da educação começa no presente. Prefeitura de Sumaré. Sumaré de todos. É isso aí, gente. E nós temos algumas notícias aqui hoje, começando, é uma notícia que fala sobre um festival que vai acontecer aqui, né? A Prefeitura de Sumaré apoia Festival de Arte Urbana que transforma muros em galeria a céu aberto. Esse evento acontece neste final de semana com 30 artistas urbanos, música e atividades gratuitas para toda a comunidade. A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, ele tem orgulho de apoiar esse festival que chama a Festival Urbano As Cores e a Cidade. Esse é de acordo com o que você está vendo aí na sua tela, As Cores e a Cidade. Os eventos acontecem, então, no final de semana, dia 27 e 28, agora de setembro. E o evento propõe uma grande transformação na Estrada Américo Ribeiro dos Santos, convertendo muros em vibrantes murais de arte a céu aberto, acessíveis a todos, com a participação de
30 artistas urbanos de diversas regiões do país, o festival oferece uma programação completa, que inclui, além das intervenções artísticas, apresentações musicais e uma área de gastronomia. A iniciativa, patrocinada via Lei de Incentivo à Cultura, busca valorizar a arte urbana e fortalecer o senso de comunidade na região. É um importante evento que vai acontecer agora no final de semana. A intervenção artística a céu aberto deve alcançar ao longo do tempo cerca de 30 mil pessoas que vão circular diariamente pela região. Para viabilizar a iniciativa, os moradores foram consultados previamente e, de acordo com a gestora da Renovarte, esse é o nome da responsável pelo projeto, Patrícia Santos, a comunidade local foi muito receptiva, ou seja, é um evento que acontece agora no final de semana e a programação cultural e de inclusão oferece uma série de atrações para todas as idades, como uma curadoria musical que inclui o DJ Binho, o DJ Peixoto, o DJ Espanhol, o grupo MOS, então, né? Pensei nisso, viu, Sam? Mantendo a origem sempre, e o Islã, Voz e Arte e Miguel, que também vai passar por lá. Para garantir a participação de todos, o evento conta com recursos de acessibilidade, como audiodescrição, intérprete de Libras e abafadores de som para pessoas com transtorno do espectro autista, que é o TIA. Que legal, gostei dessa notícia, viu? Legal, né? Você não vai participar, mas vai aparecer por lá, né, Sam? Talvez sim. Talvez sim, né? Agora, eu não sei qual que é. Ah, sim, legal. A Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré, a CIAS, realizou nesta quarta-feira, dia 24, um encontro dedicado à reforma tributária e seus possíveis impactos no ambiente de negócios da cidade. O evento teve o apoio da Prefeitura de Sumaré por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, reunindo empresários, lideranças locais e representantes de entidades para discutir os desafios e as oportunidades trazidos pelas mudanças em debate no sistema tributário. E durante sua participação, o secretário municipal Ed Carlo Michelin destacou a relevância do tema para o futuro da economia local. Ele disse o seguinte: a reforma tributária é um assunto central para o desenvolvimento de Sumaré. Precisamos compreender como as alterações propostas afetarão as nossas empresas, a competitividade local e a geração de emprego. Debates como este aproximam o setor público de empresários e permitem construir soluções que preservem a atividade econômica e estimulem o crescimento sustentável, afirmou aqui o secretário. A programação abordou questões como os reflexos da reforma na carga tributária, a competitividade de pequenos e médios empreendedores, as obrigações fiscais e o potencial de atração de investimentos. Os participantes reforçaram ainda a importância de manter um diálogo constante entre poder público e iniciativa privada, de modo a preparar o município para as transformações previstas no cenário tributário nacional. Mais uma importante notícia aqui da nossa cidade é a CIAS, a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento, que é da Prefeitura Municipal de Sumaré. Com educação, né? Vamos de educação. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar. Educação entrega certificados e medalha a 1.300 alunos, destaques na 6ª Mostra Científico-Cultural. É isso mesmo. Mais de 1.600 pessoas, entre professores, alunos, autoridades e familiares, participaram dos 2 dias de premiações. A Secretaria de Educação realizou na terça-feira, dia 23, e ontem também, quarta-feira, a cerimônia de entrega de certificados e medalhas para os 1.300 alunos, destaques da 6ª Mostra Científico-Cultural. O evento reuniu mais de 1.600 pessoas que, como nós já falamos, né, entre professores, familiares, autoridades e estudantes, em 2 dias de celebração e reconhecimento ao protagonismo dos alunos da rede municipal. A mostra foi realizada entre os dias 15 e 30 de agosto nas 40 unidades escolares de Sumaré, envolvendo desde a educação infantil até o ensino de jovens e adultos, que é o EJA. Os projetos apresentados exploraram temas como sustentabilidade, robótica,
reciclagem, jogos inteligentes, literatura, cultura, música, inclusão, interatividade e a participação da família na vida escolar, sempre com foco na criatividade e na valorização do aprendizado. E durante a premiação, também foram apresentados os projetos especiais da Secretaria de Educação. O prefeito Henrique do Paraíso destacou a relevância da iniciativa para a formação de cidadãos e alunos. Ele disse o seguinte: a mostra científico-cultural é um espaço de protagonismo para os nossos estudantes, que têm a oportunidade de mostrar seus talentos, desenvolver habilidades e compartilhar conhecimento com toda a comunidade. O vice-prefeito André da Farmácia também ressaltou a criatividade dos alunos nos trabalhos desenvolvidos. Ele falou o seguinte: é emocionante ver quantas ideias inovadoras surgem de nossas escolas. Essa mostra prova que nossos estudantes têm potencial e criatividade para transformar realidades. E já o secretário de Educação, Danilo de Azevedo, elogiou o empenho da comunidade escolar. Ele falou assim: olha, esses resultados só foram possíveis graças ao envolvimento dos alunos, ao compromisso dos professores e ao apoio fundamental das famílias. Todos caminham juntos na construção de uma educação de qualidade. Fechando então com as fotos que você viu aí, esse evento da educação, da Secretaria de Educação aqui de Sumaré. E agora nós temos. Ah, legal, futebol. Vamos de esporte, deixa eu ver aqui. Você joga bola, Sam? Ai, ó, craque. Não, Mas goleiro craque. Não vamos exagerar, né? Gente, a Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, realiza neste sábado, dia 27, a grande final do Campeonato Quarentão. Olha eu aí, só que não, só tem a idade. Aliás, quarentão, é de quarentão, não é de cinquentão. Eu já nem posso participar desse, mas... A partida será disputada entre o Nacional Atlético Clube, né, Nova Veneza, e Unidos da Vila Picerno, a partir das 17 horas, no Centro Esportivo Vereador José Pereira, na Rua Sebastião Raposeiro Júnior, 261, Vila Yolanda Costa e Silva. O torneio, que reúne atletas acima de 40 anos, é uma das competições mais tradicionais do calendário esportivo do município e tem atraído grande público a cada rodada, valorizando o esporte amador e o lazer comunitário. O secretário de Esportes e Lazer, Pedro Rocha, destacou a importância do campeonato. Ele falou: o Quarentão é uma competição que fortalece o espírito esportivo, promove saúde, integração e mantém viva a tradição do futebol amador em nossa cidade. Estamos muito felizes em chegar à final com tanto prestígio e participação da comunidade. O prefeito Henrique do Paraíso ressaltou os investimentos da administração no esporte e nas estruturas esportivas da cidade. Ele falou o seguinte: nosso compromisso é valorizar o esporte em todas as suas modalidades. O Centro Esportivo Vereador José Pereira recebeu neste ano a revitalização estrutural e nova iluminação, garantindo mais qualidade para atletas e torcedores. A final do Quarentão é a celebração desse esforço conjunto em favor do esporte, do lazer e da convivência comunitária aqui em Sumaré. Fechou a nota aí, enviada pela comunicação, com a fala do prefeito Henrique do Paraíso. Então você viu aí, inclusive você viu a foto de como está o centro esportivo, né? Mais uma notícia agora falando sobre o nosso principal assunto de hoje, o nosso motivo maior de hoje de estarmos fazendo esse podcast, né? Que é exatamente o Setembro Amarelo. A gente já falou um pouquinho no início do podcast, ao anunciar aqui o anúncio da Prefeitura, né? E agora é a notícia sobre a saúde mental. Cadê aqui? Cadê? Uai, eu peguei a notícia, agora não achei a notícia. Cadê a notícia? Cadê? Cadê a notícia, Sam? Onde você colocou a notícia da saúde mental? Deixa eu ver. Não, essa não é. Será que eu já passei da notícia? Que é tanta notícia? Deixa eu ver aqui. Se eu achar, a gente faz. Se não achar, a gente já entra na entrevista com a doutora. Aqui é de Carlos, secretário. Eu acho que eu achei. Acho que eu achei aqui, achei. eu acho.
Eu acho que eu achei. A Rede de Saúde Mental já realizou, aqui de Sumaré, né, gente? Já realizou mais de 27 mil atendimentos em 2025. Durante todo o mês, o Serviço de Saúde reforça os cuidados com a saúde mental durante o Setembro Amarelo. Neste mês de setembro, quando o mundo todo se une na campanha Setembro Amarelo, dedicada à prevenção do suicídio e à valorização da vida, a Secretaria Municipal de Saúde intensifica as ações de conscientização e cuidado com a mente. De janeiro a agosto de 2025, a Rede Municipal de Saúde Mental de Sumaré realizou 27.455 atendimentos, um número que já supera os 17.897 atendimentos registrados durante todo o ano de 2024. O crescimento expressivo reflete tanto o aumento da procura por apoio emocional, quanto o fortalecimento das unidades de saúde voltadas ao cuidado com a saúde mental da população. O município conta com uma rede estruturada de acolhimento, que começa nas unidades básicas, das unidades de saúde da família e, quando necessário, os pacientes são encaminhados para atendimentos mais especializados no CAPS, que são os Centros de Atenção Psicossocial, e no Ambulatório de Saúde Mental. E aqui tem uma fala do secretário de Saúde, né, Rafael Viginelli, ele diz o seguinte: queremos lembrar à população que o acolhimento faz toda a diferença. Não é preciso enfrentar as dificuldades sozinho. Falar sobre o que sente é sempre o primeiro passo e nossa rede está preparada para oferecer o suporte necessário. Estou aqui completando a nota do secretário de Saúde, Rafael Virginelli. E agora, com essa última notícia, agora 18h21, com essa última notícia, a gente dá início, então, ao nosso bate-papo, ao nosso assunto principal de hoje, que ela está aqui novamente. Falei que ela já virou uma parceira, uma sócia. Oi, tá falando comigo? Opa, pode, pode. Conversar com a doutora Amanda Araújo, ela é psicóloga, ela sabe muito bem dessa notícia que eu estava lendo aqui agora, enviada pela Secretaria de Comunicação, porque a doutora também faz parte dessa equipe, né, doutora? Boa noite, seja bem-vinda mais uma vez e obrigado mais uma vez por aceitar o convite nosso. Boa noite, eu que agradeço. Um prazer estar aqui novamente. Que legal. Sim, eu faço parte, né? Eu trabalho no posto de saúde, então essas notícias aí, os encaminhamentos corretos, eu faço parte Que deles. legal. Doutora, e aí tem a arte já, o pessoal está vendo aí na nossa câmera 3, tem a. Opa, mudou já. Setembro Amarelo. A gente falou um pouquinho, aí leu essa notícia que está muito boa também, aqui enviada pela Secretaria de Comunicação. Eh, a gente até comentou um pouquinho antes, né, como anda a sociedade, como a gente está vivendo ultimamente, né? Sim. Reforçar a importância do Setembro Amarelo. A campanha é setembro, mas aí até pela notícia, o ano todo acontece esse acolhimento, esse atendimento. O que a gente pode reforçar do Setembro Amarelo para as pessoas darem mais importância para isso, né? Sim. Como você falou, é o setembro, mas a gente trabalha o ano inteiro. Não é só o setembro. Setembro é o momento que é mais falado, né? Mas o ano inteiro a gente trabalha com automutilação, suicídio, tentativa. Então, é um processo longo, demorado e Sim. que todos os dias está acontecendo, né? Enquanto a gente está aqui, tem várias pessoas tentando suicídio e às vezes conseguindo. Eu até coloquei no card, na arte lá no YouTube, o suicídio dá para prevenir. É possível prevenir o suicídio? Existe essa possibilidade? Até que ponto isso é possível, doutora? Então, a gente trabalha com a prevenção, né? Porque a gente precisa prevenir que a pessoa cometa o suicídio. E como que a gente previne? A fala, como eu falei no outro podcast, a fala resolve 90% do que para a pessoa não cometer o suicídio. É, a gente consegue perceber sinais da pessoa, ela começa a se isolar, começa a não querer fazer mais coisas que ela já gostava. Então, tudo isso acaba fazendo você tendo essa percepção e ajudar. E a gente precisa falar. É mito aquilo que as pessoas falam, né? A gente não pode falar porque se eu falar vai dar ideia da pessoa
se matar. Não, não quer dizer que eu vou chegar aqui para você e falar assim: você está pensando em se matar? Você cometeu normalmente, né, Uhum. automutilação. Então você estava tentando se matar? Como que é? Nem todo mundo que faz automutilação é que quer se matar, porque a dor que ela está sentindo ali naquele momento, a nossa dor interna, mental, psíquica, não é palpável. Então a gente não sabe onde que está doendo. A Sim, gente só sente que dói. Não é igual uma dor de cabeça, que você fala, ai, minha cabeça está doendo. A dor que normalmente eles falam, né? A dor da alma não é palpável, você não sabe onde que tá doendo. E você só quer que acabe aquela dor. Então, como que você faz? Você acaba se cortando, porque você direciona aquela dor para aquele local. certo. Então, não necessariamente uma pessoa que faz automutilação quer tentar o suicídio. Não, teria uma outra pergunta aqui, mas deixa eu aproveitar. A gente tem muito esses casos de automutilação em adolescentes, né? Tem umas brincadeiras que estão acontecendo aí em rede social aí que leva as crianças, adolescentes, a se mutilarem. Cabe nesse exemplo que a senhora falou de não é, ela não quer se matar, mas ela está sendo induzida a esse tipo de situação de se mutilar? Ou também, ou acontece muito também entre adolescentes, o suicídio? Sim, acontece e tem crescido bastante Ah, é? entre crianças e pré-adolescentes. Crianças? Crianças e e Meu Deus. pré-adolescentes. Então, o automutilação, é lógico que tem várias, da internet, esses jogos que eles fazem, que mandam fazer várias coisas, mas a maioria é porque está em sofrimento. Então, faz automutilação para poder direcionar essa dor que está sentindo, Uhum. que não sabe falar, que não sabe explicar. Aí as pessoas normalmente falam, mas uma criança, que problema que uma criança tem? Mas aí tem um lar disfuncional. Quando você vai ouvir a criança, ela traz questões dos pais, da escola, o bullying, e a criança não sabe lidar, ela não tem esse emocional para lidar com tudo Uhum. isso, né? É difícil até para o adulto. Sim, Imagina para uma criança que está ali, que não consegue lidar com tudo que vem acontecendo. sim. Tem crianças que têm responsabilidade de uma pessoa de 20 anos, criança que cuida de outra criança que cuida da casa. Então, isso é desgastante. Então, como que ela vai a forma que ela tem de acabar com essa dor que ela está sentindo é a automutilação. Esse mês, inclusive, tem chegado bastante, né? Certo. Justo esse mês, Sim, e não é por causa do do setembro, setembro. porque como eu estava falando e eu acabei cortando, é um mito que eu vou falar com a pessoa sobre suicídio e ela vai falar: "Ah, então já que você falou, eu vou cometer". Não é assim. Tem todo um planejamento, eh, a pessoa vai dando um sinal, aí normalmente escutam muito isso: "Nossa, ele era uma pessoa tão tranquila, tão sorridente", mas ninguém sabe o que está por Brincalhona, tem dentro. muito isso. Agora, essa semana passada, eu vi um desse, mostrando o rapaz brincando nas festas, ele era alegre, dançava, o mais bagunceiro na festa era ele. Sim. E aí cometeu o suicídio. Aí todo mundo foi nessa linha. Falou, nossa, mas ele era alegre, ele brincalhão, dançava, Uhum. cometeu suicídio. Mas ninguém sabe o que passa por dentro da pessoa. Uhum. Eu costumo falar que normalmente essas pessoas que não transparecem, tristeza, algum tipo de sofrimento, tá sempre rindo e ajudando outras pessoas, isso acaba tendo uma sobrecarga tão grande sobre essa pessoa, que quando ela cai por si, que ela abraçou o mundo e não estava vivendo por ela, Uhum. acaba que ela dá um gatilho que ela fala: "Poxa, como que eu tô vivendo? O que que eu tô fazendo da minha vida? Olha, Não é isso a vida. Ah, eu só trabalho, eu só ajudo as pessoas". E vem vindo esse cansaço ao longo do tempo, uma pessoa não do nada não vira e fala: "Ah, eu vou me matar hoje, não tô sim, fazendo nada". Não, ela já vem com um eu estágio de gostei. Eu dei risada porque foi muito. Eu tô de boa hoje, eu vou. mas as pessoas acham que é isso: "Ah, não tô fazendo nada aqui, vou acabar com a minha vida". E muitas pessoas que tiram, que cometem um suicídio, ela também não quer morrer, ela quer acabar com a dor que ela tá sentindo. Sim. E a única forma de acabar é tirando a própria vida. Sim, e que acaba apesar que o suicídio, ele é um ato individualizado, mas traz toda a família para um contexto de sofrimento. Sim. Então, tem crianças que reproduzem, talvez o pai ou a mãe cometeu um suicídio e reproduz isso, Ah, tem isso também? porque tem esse Que sofrimento também ele entende, começa a entender que uma forma de parar de sofrer é repetir. exatamente. Nossa, gente. Então, é o mito, não falar sobre o assunto, porque quando você fala, você traz a consciência para a pessoa: "Poxa, alguém está me ouvindo, ela está entendendo". Não julgar,
Ah, mas isso vai melhorar. Vai. A pessoa entende que uma hora ou outra vai melhorar. Só que naquele momento, ela entende que não tem uma saída. Porque quando a gente tá no sofrimento, você fica igual limitado à sua Uhum. visão do problema. Sim, Então, quando acaba que você não vê saída, talvez pra você, se eu contar pra você, você vai falar assim: "Ai, Amanda, faz isso aqui, olha, talvez isso aqui vai te ajudar, vai te dar uma clareza". Só que hoje as pessoas têm muito isso de medo de falar, de compartilhar as coisas com as pessoas. Hoje as pessoas estão muito individualizadas. O medo do julgamento, eh, o não, as pessoas ainda têm muito medo de receber o não, de como vai ser aceito eu chegar para a pessoa e falar: "Eu tô pensando em suicídio, eu tô pensando em me matar". Então é muito difícil até para quem ouve isso. sim, Imagina para quem fala. para quem fala, né? Eu já tive até uma experiência que eu perguntei se a pessoa estava pensando, está pensando em, você pensa em suicídio, você pensa em tirar a própria vida? Por mais difícil que seja a gente fazer uma pergunta dessa, foi difícil fazer, mas o único recurso que eu tinha diante do que eu estava vendo, né? A pessoa a cada vez mais diminuindo, como fala, regredindo, né? Sei lá o termo que dá para descrever isso. E quais são, a senhora já falou um pouco, né? Mas quais são os principais sinais de alerta que amigos e familiares devem observar em alguém que pode estar em sofrimento emocional? Essa questão do isolamento é o primeiro passo dela não querer estar com outras pessoas, de viver só no quarto dela, de trabalhar e fazer o mínimo lá no trabalho, de não socializar mais, eh, de ter esse tempo para ele, Uhum. para ela. Então, o primeiro acho que seria essa questão do isolamento. E ela vai falando, "Ai, hoje eu estou tão cansada, eu não queria mais viver, eu queria dormir e não acordar mais". Quem nunca falou assim: "Ai, eu estou tão cansado, mas eu queria dormir e acordar daqui 2, 3 anos". Dormir 24 horas, né? Direto, tipo assim, né? Sim, mas, muitas das pessoas que falam isso: "Ai, hoje eu tô tão cansado que eu queria dormir e não acordar mais". É lógico que tem um cansaço físico mesmo e mental do trabalho, mas como é falado, se você juntar com essa questão do isolamento, da pessoa não ter tanto contato mais como tinha, então isso já vai dando um sinal, uma linha: "Epa, espera aí". E a gente precisa dessa percepção. A gente convive com pessoas o dia inteiro. Então, se eu não conseguir ter um olhar para uma pessoa que trabalha comigo, que está ali na minha mesa do lado, não conseguir perceber, é lógico que no dia a dia é muito corrido, mas você consegue ter o mínimo de percepção ali daquela que aquela pessoa não está legal. Tem um problema, às vezes ela fala sobre um problema e começa a se isolar mais, não falar sobre o problema, eh, desânimos. Desânimo, né? Eu vivi uma situação há alguns anos, acho que tem bastante tempo já, em que, uns 6 anos pelo menos, 5, 6 anos, em que um amigo tinha acabado de conhecer ele, conheci, gostava muito de conversar comigo, um amigo de Americana. Gostava muito de conversar comigo e sempre se lamentava, né? Falava da vida dele, como é que estava, sempre aquela coisa assim pesada, né? E aí, eu já fazia terapia nessa época, né? Então eu percebi que algo já não estava normal ali. Então sempre que eu podia, parava um pouquinho, conversava com ele, né? Como ele falava que gostava de conversar comigo, então eu tirava um tempinho do que eu estava fazendo, quando era possível, e ficava ouvindo. E foi até durante uma campanha eleitoral. Depois acabou aquele período de campanha eleitoral, a gente se afastou. Fiquei aqui em Sumaré, e eu acompanhava nas redes sociais dele o mesmo que ele fazia presencialmente, as lamentações dele, né? De querer ir embora, de tirar a vida, que não aguentava mais, estou sofrendo demais. Eu não... isso, o que desencadeou isso, ou pelo menos mostrava muito, ele verbalizava isso, foi a esposa separar dele. A esposa dele separou e para ele o mundo acabou. Então, tudo que ele fazia tipo, acabava girando em torno da esposa. Então, toda essa vontade, pelo menos que ele relatava, tanto para mim depois nas postagens, é que a vida não estava fazendo mais sentido. E é claro que ali eu mandava mensagem no WhatsApp, ou ali mesmo já conversava, falava alguma palavra com ele, né? Ou seja, em determinado dia ele ficou um tempo sem postar, né? Alguns dias. Aí eu falei, não tá normal, né? Aí eu ligava, ninguém atendia. Até que um dia, passados uns 3 ou 4 dias, ligou um filho.
E aí deu a notícia que o pai dele tinha tirado a própria vida, né. Então assim, dentro disso que você está falando, é claro, ninguém tem bola de cristal, mas você percebe algo diferente, se aproxima, né, ou claro, é que às vezes a pessoa também nem chega, nem consegue falar, porque às vezes ela está mal também, né, ela não consegue essa ideia de ela não tem coragem de falar, né, de perguntar. Às vezes ela também está num processo meio triste de, sei lá, uma possível depressão também, né, Sim, e o medo de você perguntar: e "Você a tá pessoa pensando em morte?". "Estou". "E agora, o que que eu faço?". uma pessoa que me falou e respondeu assim exatamente: "Olha, agora", na verdade ela falou assim: "Ó, tal período eu pensei bastante, agora", aí deu os argumentos dela, "não estou pensando mais". Falei: "Ó, então, se em algum momento surgir essa vontade, você me fala. Você me pode falar: 'Ah, agora eu tô com vontade', ou tá me passando", pode, manda mensagem, liga, faz alguma coisa, mas não carrega isso sozinho. Mas eu já estava, e é isso, porque eu já faço terapia há um tempo, então eu tinha até uma estrutura melhor para poder conversar sobre isso com a pessoa, né. Mas eu já presenciei tantos, tantos e tantos casos, e é isso que eu falo, às vezes a pessoa está num nível tão ruim também, emocional, que ela duvida, né. Fala: "Vai nada, você só promete, nunca faz". Até que um dia que essa pessoa tanto prometer e ainda ser incentivado, porque é um incentivo, né, doutora, a outra acaba cometendo, né, a outra falha, né. Sim, e normalmente é muito isso. Já falaram para as pessoas que tentam conversar para falar sobre o suicídio, como tá se sentindo? "Ai, eu tô sentindo que eu queria morrer, eu tô tendo muito problema". E os fatores da questão do suicídio são fatores psicológicos, sociais, muito grande. Hoje, em crianças e pré-adolescentes, a questão do celular, do uso do celular, das redes sociais, culturais. Então, é muita coisa. Aí você falou, né, que o gatilho do seu amigo foi a separação. Uhum. Então, imagina para uma pessoa, já tá tudo ruim. Eu tô devendo todo mundo, eu estou desempregado, talvez na minha casa não tem nada para comer e a minha esposa me larga e se vê sozinho. O que que ele tem na vida? Qual a perspectiva dele? Nenhuma, né. Só aí é a hora dele acabar com o sofrimento, né. Aí como que você pode ajudar essa pessoa? "Não, olha, você trabalha com o quê? Vamos tentar procurar, uma ajuda também". Primeiro, procurar um profissional que consiga lidar com Sim. esse comportamento de suicídio. Um ótimo profissional, não é qualquer um. Mas como assim não é qualquer um? Não entendi. Porque tem profissionais e profissionais? Exatamente. Claro que isso vale para todas Em as áreas, né, gente. todas as áreas, mínimas, sempre O tem. que seria um profissional, como a senhora acabou de falar, um bom profissional e um profissional mais ou menos numa situação dessa, por exemplo? Eu vou dar um exemplo de que aconteceu hoje, que eu ouvi de uma Uhum. paciente. Ela tem, eh, como que é o nome da doença? Fibromialgia. Ah, Há 8 anos, ela vem, tendo fibromialgia, que é a fibromialgia sente dor o tempo todo. E hoje ela passou com um médico, eh, especialista, e ele falou que era tudo da cabeça dela. Aí ela hoje não, na verdade, ela passou semana passada, e hoje que ela falou isso, que ela estava acabada, que ela não conseguiu nem responder o profissional e ficou o fim de semana todo elaborando tudo que ela queria falar com ele. Por quê? É acolher. A fibromialgia não tem um exame que você vai fazer para detectar fibromialgia. Então, mas a pessoa está sentindo dor, ela sente dor há 8 anos, ela toma todos os medicamentos, sim, e você virar para ela e falar que é tudo da sua cabeça? Mas ela sente a dor. sim, a dor é Como que ele vai falar que não é? Não tem um exame para comprovar que não tem. E de onde está saindo essa dor dela? E por mais que não seja, mas acolher aquilo, porque é o sofrimento dela, é aquela dor que ela está sentindo. o mínimo que ele poderia fazer é acolher dentro da especialidade dele ali e encaminhar, né. Olha, Sim, procura tal especialista, né, que pode trabalhar o emocional, psicológico, alguma coisa assim, né. eu acho que não é que não deveria ser falado, mas da forma como ele falou. Sim, pior ainda, né. E ela falou: "Ah, você tem que procurar um psiquiatra". Como se ela falou que ela se sentiu como se ela fosse, eh, tudo da cabeça dela e ela estivesse inventando, como se ela estivesse mentindo essa dor esse tempo todo. E Uhum. esses 8 anos ela fazendo tratamento. Nossa, Então isso é um péssimo. profissional, né. A fala.
né? Pode ser que ele é um bom profissional, Sim. naquele dia aconteceu algo, né? Vai saber como foi falado E tem isso também também, né? e de como ela interpretou a fala dele. Sim. E é interessante porque ainda hoje a gente ouve muito quando alguém é orientado a procurar um especialista, um psicólogo, psicanalista, já interpretar que não, eu sou louco. Eu não sou louco, eu não preciso disso. Sim, Quando, na verdade, muita maioria das vezes, pelo menos, eu acho, quem fala é para ajudar, né? Sabe que não eu faço isso hoje. Desde que eu comecei a terapia, quem traz algum tipo de situação para mim que eu percebo que assim, é mais ou menos algo que tinha, que eu não conseguia controlar, que eu sentia que, enfim, tinha que ter uma ajuda, eu já pedi, a primeira coisa que eu falo, olha, por exemplo, eu tive uma pessoa na família um tempo eh, que vinha trazer. Não, daí eu quero conversar com você. Na verdade, um que depois acabou cometendo suicídio, mas também há muito tempo, e um recentemente, há uns 3 anos, 3 ou 4 anos. Não, eu não quero saber de psicólogo, não quero saber de. Não, eu quero conversar com você. Eu converso com você, eu resolvo meu problema. Não, não resolve. Eu venho aqui quantas vezes você quiser, eu venho, a gente conversa, bate um papo, mas vai lá, procura um psicólogo, procura alguém que possa te ajudar de forma definitiva, alguém que vai te acompanhar no seu problema. Essa outra situação que aconteceu, depois a pessoa acabou se suicidando, o irmão já tinha cometido suicídio, o irmão mais velho, e aí essa pessoa que ela sempre tinha essa mesma conversa, né, dava a entender que ela queria cometer um suicídio. Eu também sempre, nessa época eu ainda não fazia. Mas nessa época, como eu estava na faculdade, eu tinha algumas disciplinas de área de humanas, que tentava entender um pouquinho o comportamento, né? Aí tinha até psicologia social ali e tal. E a gente conversava, eu conversava com ele nessa coisa de buscar ajuda, né? Enfim, depois também veio o resultado e ele também cometeu suicídio. Ou seja, mas foi na linha sempre de orientar a procurar uma ajuda, não ficar do que o Odair está falando, ou que procura um padre, procura um pastor. É bom também, mas o especialista e já tem uma formação, se preparou para isso, é o psicólogo, é o psicanalista, né, doutora? sim. E qualquer um pode orientar. Não Sim, precisa ser um profissional da área da sim, saúde. Qualquer um pode acolher qualquer pessoa. Então, às vezes, tem pessoas que acolhem mais do que um profissional ali. da área de saúde, né? Sim. Então, é você tirar aquele tempo para ouvir a pessoa, né? De entender a situação que ela está vivendo. Uhum. E talvez dar um direcionamento de algo, porque ela precisa se movimentar para ver algo no futuro. É, o caso que eu dei. Não tinha perspectiva nenhuma. O que é que eu vou fazer na minha vida agora? Sim, Então, se ele não tiver ajuda, ele vai falar: eu quero acabar com a minha vida mesmo. O que é que eu vou ficar fazendo aqui? sim. Deixa eu ver aqui. Bom, você já falou bastante isso aqui também. Muitas vezes a pessoa tem medo de falar sobre suicídio, também já falou isso. Conversar sobre o assunto ajuda ou atrapalha, já falou que só ajuda, né? Mesmo que tenha medo, Sim. tem que falar, né? Como a saúde mental pode ser fortalecida no dia a dia para prevenir crises emocionais mais graves? Como pode fazer? É, Procurar ajuda, falar, quebrar esse tabu de não falar sobre doença, sobre ansiedade, sobre depressão. No Brasil hoje, no ranking está em primeiro lugar de ansiedade. no Brasil, O Brasil. nos Estados Unidos, aquela loucura, aquele país, né? O Brasil. Não é aquele trânsito maluco da China, da Índia? Hã? O brasileiro é ansioso. Eu também. E eu falei assim, gente, nós vivemos num país tropical, com É, sol, porque normalmente fala que lugares frios, as pessoas são mais depressivas, né? isso. Mais tristes. Então, o País Brasil. tropical, um sol assim, a maior parte do ano, né? Sim, e o Tem uma brasileiro, olhando, normalmente, é muito feliz, né? Para os outros países, o Brasil parece que é o Brasil, melhor lugar do mundo, né? o povo mais feliz. Nessas informações tem alguns dados do porquê alguns motivos dessa ansiedade, doutora? Ou na experiência da senhora, o que que pode estar levando a isso? Hoje, a ansiedade, na verdade, a ansiedade todo mundo tem, né? Uhum. Essa ansiedade já exacerbada, com falta de ar, achando que vai morrer e vai pro UPA, ela já é mais preocupante. Então, por quê? Muitos casos. Questão financeira, que hoje pega muito. Como eu falei, crianças e adolescentes estão mais. Tá aumentando a questão do suicídio.
Fala, mas a criança está com ansiedade, um adolescente, não tem conta para pagar. Normalmente os pais falam, né? Isso é. Mas ele não tem conta para pagar, ansiedade de quê? Não faz nada, só estuda. Mas a rotina da criança está toda bagunçada. Então, nós temos uns pilares que é o da saúde mental. Então, a gente precisa estar o quê? Com sono em dia, alimentação, atividade física. Gente, parece que é uma coisa Coisas tão básicas, né? boba. Muita gente chega, eu não gosto de fazer atividade física. Eu durmo totalmente errado. Então, a socialização, isso aqui é 4 pilares importantíssimos da saúde mental. E se tiver um disfuncional aqui, tá 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 tudo, né? tudo bagunçado. Então acaba gerando mais ansiedade, frustração, porque se você não dorme direito, você fica mais irritado, você quer brigar com todo mundo, vai disfuncionando um a um. Uhum. Aí eu sempre peço também quando chega um paciente novo que está com questões de ansiedade, depressão, e fala, eu estou desanimado, eu não estou tendo ânimo para fazer mais nada. Sempre peço que quando voltar com o clínico, pedir um exame de sangue para Sim. ver como que tá as vitaminas. Aí quando você vai ver a vitamina D tá lá embaixo, tá lá no 15, 17. A vitamina B12 abaixo de 200. Então, isso tudo causa assim, esse desânimo, essa falta de vontade de fazer as coisas como se fosse uma preguiça enorme. E não é uma preguiça, porque a pessoa não consegue sair disso. Então, na hora que você começa a suplementar, repor essas vitaminas, organiza a alimentação, organiza o sono, vai fazer uma atividade física, principalmente em criança, você vê uma melhora enorme. E quando você faz em adulto, nem precisa da medicação. É lógico que tem muitos Sim, casos sim, que sim. realmente precisa de uma medicação, mas não vou falar maioria, mas muitos casos não precisa organizando esses Esses 4 coisinhas. Olha, que legal. Ô Sam, vamos faturar um pouquinho, depois vou ler algumas pessoas que estão aqui. O Sam não está comentando hoje, mentira, está aqui. Doutora Leila Seleghini, psicóloga, psicanalista, também escritora. Para falar com a doutora Leila, pelo WhatsApp, manda mensagem, né? É o 19 99141 3976. O atendimento da doutora Leila é presencial e também online, mais uma vez. Aqui, os livros da doutora Leila, essa coleção que fala sobre o meio ambiente, como proteger, cuidar do meio ambiente aqui. São 3 títulos aqui: Doce Água do Rio. Depois temos mais um aqui: O Sistema Ecológico Faz Eco, Lógico, e também O Sonho de Pet. Esses 3 títulos da doutora, até amanhã, sexta-feira, aqui na nossa mesa. Aí na semana que vem a gente troca, vem um outro livro dela, dos quais isso a gente já vem fazendo há algum tempo, né? Então, esse livro, esses 3 livros que incentivam o cuidado com o meio ambiente e o combate ao aquecimento global. E agora, mais uma vez, Pastor Domingos Honorato, escritor e palestrante. Palestras que transformam a humanidade de criaturas de Deus para filhos de Deus, o verdadeiro significado da vida humana. Mais alguns livros aqui de autoria dele. Bom, tem o contato, né? Obrigado, Sam. 2 contatos, WhatsApp, né? O 19 aqui no Brasil, 981604512, Estados Unidos, 954-234-5090. Também tem o e-mail, honoratoismael36220@gmail.com. No site, honoratoescritor.com. Instagram, @honoratoescritor. Facebook, Domingos Honorato. E agora sim, alguns títulos dele aqui, alguns livros. Vamos lá. Isso aqui a gente já foi. Alimento Diário, volume 2. Também, em seguida, Alimento Diário, volume 1. Quem são os dois que conhecem a palavra de Deus? Nem eu, nem você. A maldição da palavra música, a grande diferença entre música, hino, versos, louvor. E aí estão aí mais os títulos que nós trouxemos do pastor Domingos Honorato. Ô Sam, no Setembro Amarelo. Pode deixar o Dadá. Setembro Amarelo, vamos ver se tem um vídeo. Pensei que eu tinha baixado um vídeo lá na Galeria, na nossa tela de anúncios lá. Vamos ver se tem na pasta de anúncios. Aqui mesmo na pasta. Isso. Eu me lembro de ter baixado um vídeo que foi enviado Mas então eu não baixei aqui na nossa. Deixa eu ver. Esse aqui é aquele que abriu como áudio, né? Setembro. Vídeos ali, será que não está ali? Setembro Amarelo. Também, pode ser também, né?
Na outra pasta setembro ali. Vamos ver se é. Não, não é. Vamos ver. Lá em vídeos não tem nada, né? Porque tá. Então não baixei ainda. Eu vou procurar baixar para depois deixar aí. É um vídeo muito bom também, fala sobre o Setembro Amarelo, né? Então, voltando lá então, ao Setembro Amarelo, vou trazer. Nós estamos falando sobre o Setembro Amarelo aqui com a doutora, mas eu quero trazer aquela informação básica que está lá, aquela explicação básica do que é o Setembro Amarelo, né? E até dados da Organização Mundial da Saúde. Pode colocar no Setembro Amarelo, Sam, por favor. Aí, o Setembro Amarelo é uma campanha mundial dedicada à prevenção do suicídio, e no Brasil foi criada em 2015 por iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, e ganhou apoio de diversas instituições públicas e privadas. O Setembro Amarelo foi escolhido porque no dia 10 de setembro se celebra o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A cor amarela está associada à valorização da vida, à esperança e ao acolhimento. O suicídio é considerado um grave problema de saúde pública e, segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos no mundo. E no Brasil, estima-se que ocorra uma morte a cada 45 minutos por essa causa. Muitas dessas mortes poderiam ser evitadas com apoio psicológico, psiquiátrico, escuta ativa e acesso às redes de apoio. O Setembro Amarelo tem como objetivo quebrar o tabu sobre o assunto, incentivar o diálogo aberto, orientar sobre sinais de alerta e mostrar que pedir ajuda é um ato de coragem. Em resumo, o Setembro Amarelo é necessário porque a informação e empatia e o apoio adequado podem sim salvar vidas. Agora a informação da educação. Da escola para o futuro. Secretaria de Educação de olho no futuro. A informação é de que a Prefeitura de Sumaré tem uma grande notícia para a nossa cidade. Foram recuperados 6 milhões de reais em recursos federais que estavam sem uso há 5 anos. Agora, esse valor vai garantir merenda de qualidade para 45 mil estudantes da rede municipal e estadual. E tem mais. Com a retomada da chamada pública do Programa Nacional de Alimentação Escolar, mais de 2 milhões de reais vão movimentar a agricultura familiar de Sumaré, trazendo alimentos fresquinhos como frutas, verduras, legumes e ovos, entre outros produtos direto do campo para a mesa dos nossos alunos. É mais qualidade na educação, mais renda para os produtores locais e mais saúde para os nossos estudantes. Prefeitura de Sumaré trabalhando hoje pelo futuro da nossa cidade. Mais uma vez, está chegando um novo modelo de ensino, é o vídeo que você vai assistir. As cívico-militares de Sumaré estão cada vez mais perto de virar realidade. Em 2026, serão oferecidas 622 vagas, 424 na escola Eliana Michin-Volgan e 198 na escola Madalena Calegari. As duas escolas passaram por reformas completas para receber seus novos alunos com estrutura renovada, porque o futuro da educação começa no presente. Prefeitura de Sumaré. Sumaré de todos. É isso aí, mais educação, mais qualidade, né, na nossa educação é tudo que a gente precisa para crescer e desenvolver cada vez mais, né? Mais uma vez quero pedir o pessoal que está no canal aí, está assistindo, está acompanhando o bate-papo aqui, a entrevista, o podcast com a doutora Amanda Araújo, nossa psicóloga. Ó, falei, nossa psicóloga, ó. Não deixa de ser uma terapia a gente conversar, já tendo algumas noções aqui com ela. O Sam, boa noite. A Clau, boa noite. A Clau está dizendo bem-vinda de volta, Amanda. A dona Nair, boa noite. Seu Laerte, boa noite. Beijão, dona Nair, seu Laerte, brigadão, viu? Quem mais aqui? O Sam, existe alguma figura visual representando a depressão? Legal, já a senhora responder, doutora. Então, repetindo aqui a pergunta dele, existe alguma figura visual representando a depressão? A Cristiana, boa noite, sou Cristiana de Extrema, Minas Gerais. Mineirinha, o que ela é sua? Tia. A tia dela. Acompanhando a doutora Amanda nas redes sociais e ela é psicóloga completa. E parabéns pelo podcast, um tema muito importante abordado nos dias de hoje. É isso aí, obrigado, Cristiana, está acompanhando a entrevista. E a Clau complementando, a partir de que idade o pai e a mãe podem levar a criança para um atendimento psicológico? Mais uma pergunta aqui, doutora. Aí, senhora, qualquer coisa, eu faço ela de novo para a senhora. O Sam, qual a diferença entre ansiedade e crise de pânico? Olha, a Delva Santos, boa noite. Delva, quem é Delva?
Minha mãe. Ah, mamãe! Obrigado, mamãe! Que orgulho, hein, mãe? E a Simone Souza, uma boa noite para todo mundo. Simone, sua mãe, olha as mamães aqui, que legal. Doutora, então tá aí. Lembra das perguntas? Quer que eu refaça aqui as perguntas? Com qual idade, né? Que Com qual pode idade? levar. Uma delas com qual idade? Não tem uma idade específica para falar, ai, com tal idade, porque cada caso é um caso. Tem crianças que chegam lá com 3 anos, é, dependendo da demanda. Talvez as escolas também já percebam, porque a criança ela passa muito tempo na escola. Uhum. Então a escola também tem essa parceria muito boa com a saúde, que eles percebem e fazem o encaminhamento para o posto de saúde. Lembrando que a porta de entrada é o posto de saúde. Então lá vai ser feito toda uma triagem, todo um acolhimento, vai passar com o médico e dependendo vai encaminhar para as especialidades, como o CAPS, Legal. o ambulatório de saúde mental, mas tudo isso com a porta de entrada Postinho de por saúde. saúde. Aconteceu um caso de tentativa de suicídio e vai para o UPA, é o UPA mesmo. Uhum. O UPA encaminha de volta para o posto de saúde. Faz o primeiro atendimento, o emergencial, né? E depois Sim, encaminha para o postinho. exatamente. Ah, legal. Então, e aí, só aproveitando essa pergunta, é, bom, eu tenho um primo que ele desde pequenininho, ele tinha aquela, depois diagnosticaram que era hiperatividade. É uma coisa que já pode levar para, enfim, passando pelo postinho, pode caracterizar como um tipo de ansiedade também? Ou, Aí, enfim, como caracteriza, na verdade, né? então, ele foi Essa diagnosticado para hiperatividade. hiperatividade. Isso. O TDAH com Eu não lembro se era hiperatividade. TDAH, é coisa muito assim, já tem uns mais de 20 anos. Nessa época quase nem se falava em TDAH, né? Então, mas hoje seria, né, um TDAH, né? No caso, então, o hiperativismo seria aquela criança mais Ele, agitada. ele era demais, demais, pequenininho, era um toquinho e não parava, era. E faz, então, essa questão não tem a idade, porque normalmente criança ela é mais agitada, mas quando os pais percebem que essa agitação está prejudicando o sono, prejudica na escola, que não para prestar atenção, está sempre mexendo em uma coisa ou outra. Então, tem crianças com 3 anos que já consegue ter esse diagnóstico, é um acompanhamento, porque é um pouquinho demorado. É tanto que hoje ele é um adulto, e aí isso foi se agravando de uma forma tão absurda que, enfim, ele já cometeu algumas atrocidades, né? E que por um período foi tratado. Depois, quando a mãe dele começou a perder o controle, ele abandonou o tratamento. Ou seja, ele ouvia vozes, via vultos, uma coisa que já estava ficando muito grave. Culminou no ato que ele cometeu um tempo atrás, mas muito, acredito, em consequência dessa falta de acompanhamento no caso, né, doutora? Então, aparentemente, ele era esquizofrênico. Agora, inclusive, tem um possível diagnóstico aí de esquizofrenia. Sim. Quanto mais cedo conseguir levar a criança, se você tá percebendo o mínimo, às vezes cada filho é de uma maneira diferente, mas se você percebe que aquele filho é mais diferente do que o outro, tem alguma coisa? Não tem, vai no posto de saúde, conversa com o pediatra. Ó, tá acontecendo isso aqui com meu filho, porque quanto mais cedo é trabalhado, vai fazer uma psicoeducação com a criança, vai estimular a criança. Então, vai ser menos grave do que poderia ser sem essa estimulação. Então, Uhum. quanto mais cedo procurar tratamento ou acompanhamento, melhor para a criança, igual ao autismo mesmo. Quanto mais cedo os pais percebem e já levam e tem esse acompanhamento de TO, de fono, a criança se desenvolve muito melhor do que uma pessoa que foi crescendo e não teve nenhum estímulo. Ô, doutora, eu acho que como explicar uma criança nessa idade, 2, 3 aninhos, é questão biológica, para ter essa coisa do hiperativismo. É isso que fala, hiperativismo? Não, hiperatividade. Hiperatividade, como é que é o termo? Acho que eu inventei palavra aqui do. Os dois falam, né? Dá para falar também? Hiperativo e Ufa, menos hiperatividade. mal, obrigado. Normalmente fala mais hiperatividade. Legal, obrigado. Socorrendo eu. Como explica, assim, tem uma forma de explicar nessa idade, com esses problemas assim? Então, é mais complicado nessa idade menor de 4 anos. Mas não é impossível. Sim. Não,
talvez não fecharia um diagnóstico, Sim. mas faria um acompanhamento e usando todas as técnicas para estimular aquela criança. E às vezes realmente é falta de estimulação, falta de uma rotina. Gente, rotina é uma coisa tão básica Uhum. que se você se organiza, muitos casos de TDAH que as pessoas falam, eu tenho TDAH. E você vai ver, não tem uma rotina, faz tudo no jeito que dá. Isso realmente causa uma ansiedade. Ai, tal hora eu vou fazer isso, não tem horário para nada, tanto de criança quanto de adulto. Uhum. Nós precisamos organizar a nossa rotina. Não quer dizer que você vai ficar ali metódico com aquela rotina certinho, mas se você consegue uma hora ou outra, eu preciso dormir um pouco mais tarde porque tem algo diferente, eu preciso. Não é isso. Vai, aproveita, mas tem que ter uma noção de uma rotina. Às vezes não é TDAH. Muitos casos, muitos laudos de pessoas diagnosticadas com TDAH não é TDAH. Nossa. Ah, aí tem a outra pergunta que o Sam fez, se tem algum símbolo, né? Alguma figura que represente a depressão, né? Tem algum, tipo o Setembro Amarelo, tem alguma coisa ligada à depressão? Não. Tem o símbolo que tem o lacinho do setembro. Aham, uma Não, imagem, não, né? não. Era isso? É, Não. acho que eram essas perguntas, né, que foram feitas. Aqui, a idade, eu acho que é isso mesmo. Doutora, eu quero. Nossa, não posso. A senhora falou agora há pouquinho, antes da gente fazer o comercial, que coisas básicas de tomar sol, brincar, comer, essas coisas que é de qualquer ser humano, né? Biológicos, né? Biológico, né? Aí, ó. Nossa, esse estilo de vida, né, que mudou radicalmente, né? Até outro dia, não sei se foi com o Sam que a gente estava conversando, com quem era, eu não lembro agora. É, essa coisa do sucesso, essa coisa do rendimento, a criança tem que render na escola, tem que tirar notas boas, no trabalho você tem que ser o melhor, você tem que ser o top, você tem que conquistar bens. Nossa, isso traz muita responsabilidade, mais que isso, traz essas doenças que a gente está. Porque a gente, quando a gente fala, o normal é você dormir 8 horas. No mínimo. No mínimo, né? Mas não é só porque tem que dormir 8 horas. E a gente acaba não conseguindo mais dormir 8 horas porque a gente está com a cabeça cheia de problemas, a cabeça fica funcionando, que nem a gente fala, né? A gente deita, mas a cabeça continua funcionando, então não vai dormir. Vão acarretando todas as outras doenças, que aí é ansiedade, que pode virar uma depressão. O ser humano não foi feito para esse mundo que a gente vive. Não é? Sim. E tem muita informação, eu falei das crianças, né? Questão de autocobrança devido a celular. Por quê? Ah, Tem notícias de tudo quanto é jeito na internet. E eles ficam o tempo todo ali no TikTok. É, eu pergunto sempre para as pessoas que eu atendo, quanto tempo você fica no dia com o celular? Porque quando a pessoa passa comigo, faz um entendimento de tudo e precisa, e eu gosto realmente em todos organizar essa questão de rotina, de sono, de sim. horário, que é a base, é o pilar. O primeiro pilar são esses quatro, a socialidade. Eu só fico em casa, eu não saio. Eu vou do trabalho para casa, então, de certa forma, no trabalho a gente já fica fechado, não tem o sol. Então, já não consegue dormir devido a problemas, a outras questões. Então, eu gosto sempre de organizar tudo isso, né? Uma casa arrumadinha, Hum, se organiza melhor. sim. Eh, e a criança no celular, 15 horas, 16 horas no celular, a maior parte do dia no celular. Aí, Nossa. o que que você fica fazendo? Eu fico vendo TikTok, aí eu assisto vídeos no YouTube. E quando você vai ver os vídeos no YouTube, são de crianças também, mas de crianças que está ali no YouTube, está ganhando dinheiro. Aham, sim. Então elas querem essa vida delas também. Elas querem mostrar a vida delas, elas Olha, querem viver aquilo. Ela tem dinheiro para comprar tudo, eu também quero isso. E vem essa autocobrança, como é que eu posso fazer isso? Porque não é uma coisa fácil. sim. Não é uma coisa fácil você. Até que parece que sim, né? Eu vou postar um videozinho lá no TikTok, vai viralizar e acontece, mas é difícil. E sem contar que tem que ter uma constância, né, para poder fazer isso, né, para uma hora gerar Sim, dinheiro, não é, gerar renda, né? não é o primeiro Isso, e vai. Como você falou, é constância todo dia e é um pouquinho de cada. No início você não tem isso vai também, ganhar. né?
Então vai demorar. Então acaba que as pessoas querem ter uma vida que elas veem na internet. E é uma vida irreal, porque Não, as pessoas mostram o que elas querem ali na internet. e sem contar também, depois a gente vai vendo, por exemplo, esses jovens começam muito cedo a fazer sucesso, são N casos. Aí chega uma altura da vida, bebida, o uso do álcool, o uso de drogas, quantos? E a gente pode pegar esses cantores famosos aí, desde a minha geração, quantos morreram por overdose? Vários nomes famosos na música começaram muito cedo na música e chegou não tinha, não teve uma formação estrutural psicológica, não conseguiu lidar com aquele sucesso, não conseguiu lidar com toda aquela cobrança que também vem junto, né? E Sim. acabou entrando no mundo, ou virando alcoólatra, ou sim, usando as drogas e acabou morrendo por uma overdose. Ou às vezes até o suicídio também, né? Raul Seixas. Raul é um ícone, né? Cássia Eller, Elis Regina, e depois vem Cazuza, vem alguns aí que acabaram tirando. Quem não tirou a vida é Whitney Houston, né? Um caso de uso de droga e suspeita-se que foi suicídio também, enfim, não suporta tudo isso, né? Sim, porque qual que é o caminho? Nós sempre vivemos em busca de algo. Sim, Quando a gente não tem esse algo para ir atrás, para que eu vou viver? Né? Então é aquele sentimento de inutilidade, uhum, não tenho o que fazer. Então a gente sempre está em busca de algo. E realmente isso que nos move. A gente precisa desse movimento. Ah, eu quero uma casa melhor, eu quero um carro melhor, eu quero poder viajar. É legal, né, não podemos viver em torno disso, sim. mas é bacana, sim, você querer ter uma coisa boa, né? Então, se você não tem esse movimento, você perde um pouco do que eu quero para minha vida. E agora? E agora, né? Então, é igual você falou, muitos não tinham nada. Vamos pôr um caso do Whindersson Nunes, que não tinha nada, veio Perfeito. lá do sertão, não tinha dinheiro, não tinha nada, e vira um fenômeno, ganha milhões de dinheiro assim. Aí ele foi uma pessoa que foi internada com questões, Isso, perfeito. O caso com, dele é fantástico, sim, com para exemplo, questões né? psicológicas. Aí você fala, mas como assim? Ele tem dinheiro, ele tem carro, ele tem casa, mas isso não, nós vivemos em torno de muita coisa para conseguir coisas Sim, materiais, sim, mas não é tudo. E quando você tem tudo isso, você vai falar assim, e agora? Porque normalmente não é para chegar nessa fase de ter tudo a todo momento. Então você tá ali, ah, eu quero um carro, eu quero trocar, eu quero outro, eu tenho 10. Então, e agora? O que que falta na minha vida? Fica um vazio, fica vazio. ali no limbo. E agora? Não tem uma perspectiva, não tem algo para você lutar para conseguir. Aí acaba gerando todo esse incômodo, essa falta de vida. O Sim. que que eu faço? Outro dia eu vi um vídeo da Anitta, ela falando que ela conquistou tudo que ela queria de bens materiais, mas chegou agora, ela não viu sentido mais na vida dela. O que que ela fez até hoje, que ela trabalhou muito, ela falou, trabalhei muito, me esforcei muito, conquistei tudo que eu queria, e agora? O que que eu vou fazer? Bom, um dos exemplos é que ela foi para uma tribo indígena, fez uma temporada, alguma coisa assim, né? É isso, né? E aí estão falando hoje muito, hoje em dia, a questão do propósito, né? É, e é claro que não tem como você cobrar uma ideia de propósito, mas um adolescente que quer ganhar dinheiro com a sua música, por exemplo, ou com os vídeos de TikTok. Não tem como você cobrar um propósito nisso. Mas aí é que está o problema quando você está adulto, que você já conquistou tudo isso, e aí dá aquele vazio, né? Você sente que ficou um vazio que você não consegue preencher mais, né? Mas aí é o autoconhecimento, que é o que a Anitta está fazendo. Nossa, olha aí. Que ela está indo se conhecer. Então, não é os bens materiais que enchem a vida dela, porque ela já tem Isso, tudo. Então, isso. ela está buscando algo, espiritualidade, crescimento pessoal, individual. Então, isso que está movendo ela. Ótimo. E ela escolheu o caminho do autoconhecimento e não de E estou os bens perdida e materiais agora ela já vou. tem. Isso é. Agora ela precisa se encontrar nela mesma. Que ela percebeu que tudo aquilo ali não preenche ela. Isso, é. Nossa, que ótimo. Deixa eu ver aqui. Tem alguém comentando alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Ah, legal. Obrigado, Clau. Faltou uma pergunta do Sam aqui. O Sam perguntou sobre a diferença entre ansiedade e crise de pânico. Ansiedade, crise de pânico. A crise de pânico é
É como se fosse uma ansiedade, uma depressão, só que aí o pânico pode ser devido a questões com pessoas, questões no trabalho. Tem pessoas que começam a ter pânico e não sai de casa com medo de ter o pânico. E isso também é interessante porque, na maioria das vezes, essa ansiedade gera a crise porque você fica com medo de ter a crise. Então, é o medo do medo da crise. Então, geralmente, eh, eu não pego ônibus. Na hora que eu vejo o ônibus já me dá uma crise, eu preciso correr, eu preciso sair. E às vezes não é a questão do ônibus, é a questão do medo de você estar de ter a crise. Porque muitas pessoas que já têm crise relatam, né? Às vezes acontece no ônibus, às vezes acontece, eu preciso ir no banheiro de algum lugar, e as pessoas passam e nem perguntam se está tudo bem. Sim. E tem vergonha de sentir, né? Porque fica hiperventilando e chora. Então, cada um tem uma crise diferente. Então, acaba tendo essa vergonha de sentir aquele. Vergonha de sentir aquela. Nossa, que. Sim. É, E pode vir poxa, do nada. sim. Então, é mais o medo do medo de sentir a crise. Então, a ansiedade é um medo irreal. E o pânico também ele é um medo irreal de algo que realmente não vai acontecer. Pode ser que aconteça uma tragédia? Pode, mas provavelmente não vai acontecer. Mas você vive em torno de que algo ruim aconteça com você. É aquela coisa de mãe, né? Mãe, pai, mas principalmente mãe, né? O filho pôs o pé na rua, nossa, já pensa o pior, né? Vai Sim. acontecer uma tragédia e aí inconscientemente fica esperando uma notícia ruim, né? Porque, o que vai acontecer alguma coisa? E aí o filho, eu sei, a minha mãe, quando era principalmente jovem, adolescente, nem tanto, também, mas nem Tô tanto, mas pressentindo. né? Nossa, qualquer coisa. E na época não tinha telefone, então ela só ficava. Um dia eu falei pra ela, ô mãe, eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos. Falei, mãe, que adianta a senhora ficar preocupada com o que vai acontecer? Ela saía na rua, no portão, e ficava olhando lá pra cima, pra rua, pra ver se a gente tava chegando. Falei, mas mãe, e tarde da noite? Eu falei pra ela, mas o que vai adiantar? A gente tá lá no clube, tá lá em algum. A senhora não vai saber de nada. A hora que vai chegar a notícia, mas a senhora já tá sofrendo por antecipação. Então, mas vai falar isso pra mãe. É a mesma coisa que você falar assim, mãe, eu cheguei. Tipo, E esse é o ponto. É esse sofrimento por antecipação de algo que talvez não vai acontecer. isso, Ela fica esperando que a nossa cabeça se sabota, então ela fica esperando ali que vai acontecer. Não que isso, ela queira, isso. mas ela espera que vai acontecer algo ruim. O medo, a da proteção. Então, muitas pessoas vivem em torno disso. Ah, eu vou sair, o carro vai passar em cima de Isso, mim. aham. Ai, o teto vai cair na minha cabeça. Eu vou chegar lá no serviço, eu vou ser mandado embora. Então, vai gerando toda essa ansiedade, esse pânico, Uhum. e acaba travando. Então, acaba que não quer mais sair de casa, não quer, com medo de algo que possa acontecer. Então, se a gente começa, eu sempre falo isso para meus pacientes. O que que você pode fazer? Ah, eu tô esperando o resultado de um exame, eu tô muito ansiosa porque eu tô com medo de dar alguma coisa. Falei, você fez o exame. Agora, o que que você pode fazer? Esperar, né? Se tiver que dar alguma coisa ruim, vai dar. Você fazendo alguma coisa agora ou não. Então, na hora que sair o resultado, se der alguma coisa, você vai ter uma coisa palpável para começar a trabalhar de acordo com aquilo. Antes disso, não adianta você sofrer, porque você vai sofrer e pode ser que você chegue lá e pegue o resultado e não tenha nada. Aí você sofreu à toa. Sofreu à toa. E acontece muito também, as pessoas que não vão ao médico, com medo da notícia que vai ter, né? Ah, por que você não vai no médico? Ah, não, vai que descobre alguma coisa. Mas aí fica ansioso. Não é Então mais fácil vai, né? saber. E aí não tem nada, olha a notícia, não tem nada, Sim, está saudável. Ou, e aí, quando eu converso com pessoas, eu falei, é o contrário. Se você for agora, descobre alguma coisa, já começa a tratar, faz um tratamento. sim. Enfim, né? Então, as pessoas também escolhem, né, o que carregar ali. Ah, tem isso, O que né, que eu doutor? vou sofrer? Tem isso, né? E tem pessoas que se colocam naquele lugar de sofrimento que é um lugar cômodo para ela. Não que seja bom, mas é cômodo. Essa Então ela quer pessoa já sofrer. deveria procurar uma ajuda, né? Sim. Porque eu não consigo imaginar alguém que fique bem esteja bem numa situação dessa. Bem no sentido de, eu estou consciente que Nós eu quero temos, estar aqui. nós temos, nós crescemos com várias crenças, tanto da nossa avó, dos nossos pais, e essa crença ela nos limita.
Então, nesse meio tempo que a gente vai crescendo, que a gente precisa ir sabendo que eu sou um indivíduo, o que faz sentido para mim, talvez o que é que faz sentido para mim não faz sentido para minha mãe, para o meu pai, e tá tudo bem, porque eu sou um indivíduo, eu tô escolhendo os meus caminhos. É, então eu preciso desmistificar isso, e quebrar essas crenças Sim, limitantes, porque aprisiona mesmo. Ah, eu não fiz isso, eu não saí do casamento, porque minha mãe também sofria no casamento e até que morreu, mas viveu, eu preciso aguentar isso também. E reproduzir. a gente não precisa aguentar nada. Isso, nossa, ótimo, perfeito. Nós não precisamos aguentar nada que nós não É suportamos e que uma nós não essa queremos. crença, esse moralismo, né, tudo isso que a gente aprendeu lá Sim, de criança que não pode nada, né, do que é imoral, é falta de respeito, é isso, né, falta de respeito. sim, Quantas crianças eram podadas com esse negócio, né? Eu fui uma dessas crianças, foi podado que não faça isso, é falta de respeito, é falta de educação, que na verdade a minha mãe só foi reproduzindo, meu pai só foi reproduzindo também sem saber o que significava um monte de coisa, né? sim. E nós, crianças, é servir as mulheres, né? Eu preciso servir. Então, Ah, a é. mulher, ela já cresce com isso de ter que dar conta de tudo, de ter que cuidar do marido, de ter que cuidar dos filhos e servir todo mundo. Não, não pode falar não. Tem muitas pessoas hoje ainda que crescem com isso de não consegue falar não. Sempre está fazendo a mesma coisa para todo mundo, mesmo não dando conta, porque a gente não dá Não dá conta. conta, E nem impossível. precisa dar conta de Ótimo, tudo. Nós ótimo. não precisamos dar conta de Isso tudo. mesmo. Eu sempre falo, ai, as pessoas falam pra mim, ai, eu tenho que dar 100%. Não. Hoje, se eu tiver 40% para dar, é o que eu consigo. Amanhã, se eu tiver 90%, tá ótimo. Então, eu não preciso dar todo dia 100%. Quem é que dá 100% todo dia? E a gente volta naquela situação lá do natural, do normal de cada ser humano, né? Que a gente não é uma máquina, a gente tem um Sim, limite, e tem aquele dia que nem você falou, ah, hoje eu não quero fazer nada. E tá tudo bem, claro que quem tem uma responsabilidade maior, com filhos pequenos, né, que depende 100% do tempo, aí é diferente. Aí há até uma, imagino, né? Se esforça um pouco mais, mesmo não tendo condições, porque sabe que tem alguém que depende dela 100% do tempo, por exemplo, né? sim. E é Ah, cansativo. oi? E é muito cansativo. Imagino, né? E o homem, ele cresce para ser o provedor. Aí você imagina, no caso que eu falei mais cedo, ele já perdeu o emprego, não está provendo nada para a família. E Hum, agora? Porque ele cresceu com isso de que eu preciso dar conta, eu preciso trazer dinheiro para casa. Então, na questão do suicídio, os homens cometem mais suicídio do que as mulheres. As mulheres têm ah, é? mais tentativas. As Hum, mulheres têm mais ideação e mais tentativa. Homens, eles já têm o maior de suicídio. Eu não concordo, não. Nós somos machão. Exatamente por isso. Exato, é isso que eu ia falar. Porque Exatamente por se isso. eu não for o provedor, então não presto pra nada. Eu- Parece que poda o Sim, homem. Então, ele precisa prover o tempo todo. Então, gente, é um casamento, é uma via de mão dupla. Vamos conversar, olha, eu fui mandada embora, eu vou tentar procurar outra coisa, vamos pensar algo juntos. sim. Então, por isso que a fala é muito importante também. Porque às vezes o homem não quer demonstrar esse sentimento. É. Ai, eu preciso de ajuda. Imagina um homem querer pedir ajuda. Eu fui cobrar esse dia por esse motivo. Daí você tem que pedir ajuda. Sim, não é vergonha nenhuma. Não vai te fazer menos homem pedir Sim, sim, ajuda. sim. E, pelo contrário, vai mostrar que você assim, vai conseguir entender melhor a situação. Ela vai te ajudar, então vocês vão conseguir sair daquilo. Nossa. Porque a gente foi educado assim, né? Que ela acabou de falar, É né? a crença Meu pai. limitante. Meu pai, eu tinha, sei lá, 10 anos de idade. Ele saía de casa, eu sou o filho mais velho, né? Dos homens, que tem uma irmã mais velha. Mas o responsável da casa era eu, 10 anos de idade. E ele falou assim: ó, eu vou sair, mas você vai ficar tomando conta da casa. Que é o homem da casa. É, ser homem da casa. Aí eu levava meus irmãos de 9 anos na escola, de 7 anos na escola, com 10 anos de idade. Agora fala pra mim, que consciência, que responsabilidade que uma criança de 10 tem? Nenhuma, né? Com outra criança. Com outra criança. Então, isso também hoje, os pais têm mais de um filho e sempre o filho mais velho se torna mãe dos outros, E tem isso, dona de verdade. casa. E isso cansa demais, é muito sobrecarregado. Imagina para uma criança. A mãe chega. É lógico que os pais precisam trabalhar. Sim, Só que a partir do momento que você tem filhos, você tem que ver as suas prioridades. sim. E hoje,
os pais terceirizam muito a criação dos filhos. É com a escola, é com um vizinho, é com outro. Então, tem muitos pais que chegam para mim e não sabem o que está acontecendo. Ah, eu vim porque a escola pediu para vir com relatório. Então, não sabe o que acontece com os filhos. A gente entende que hoje é um tempo difícil, que precisa trabalhar, mas a gente precisa também ter esse tempo para os nossos filhos. E aí, doutora, não sei se eu não tenho filho, não posso falar, né? Não posso falar com autoridade, mas é meio que assim, é o que a gente escolhe, né? Diferente de você escolher um trabalho, uma profissão, que você pode largar a qualquer momento e beleza, Uhum. não, filhos não, né? Filhos, e hoje a gente fala que até os pets, né? Você tem um pet, você não vai abandonar o pet, você não vai abandonar um filho. Você vai ter que, e filho mais ainda, você vai seguir, ter que acompanhar o passo a passo dele. Ouvi uma coisa outro dia de um pai falando com o outro, falando assim, ó. Você vai ter que conversar, se for preciso, 1000 vezes com seu filho, falando a mesma coisa, a mesma frase, porque é seu filho, você vai ter que falar isso para ele. Eu achei muito bonito isso, porque, e aí esses pais, vamos falar desses pais de hoje, mas que os antigos não tinham nem paciência, não falavam uma vez, a próxima era chinelada, era um cinta, era Era só o olhar. exatamente, né? E hoje, felizmente, apesar de tudo, já mudou, né? Abandona-se um pouquinho a ideia da. Eu falo um pouquinho porque outro dia eu vi um pai falando de que dá chinelada ainda, enfim, mas enfim, mas enfim. Então tem uma coisa mais de conversa, né? Uma coisa mais de tolerância. A palavra é essa, né? Porque, meu Deus, quem já foi criança sabe quanto criança dá trabalho. Adolescente dá trabalho. Quem já foi sabe, né? E não tem como. E não tem, né? É todo igual, né? Aí eu vejo, tem uns caras que falam assim, mas na minha época, eu não era assim. Eu era adolescente, comportado, ou eu era um jovem. De criança eu não era bagunceiro assim, não, gente. Eu assim, falando assim, eu dou graças a Deus quando eu vejo uma criança arteira, que conversa, que pergunta, que questiona, que desenha, que rabisca a parede. Tem saúde ali, né? Tem vida, né? Já tem isso. Oi? Hoje em dia não tem muito isso, né? As crianças estão mais quietas, realmente. Hoje. Mais podada, né? Por causa do celular. Porque para as mães conseguirem fazer algo, toma o celular. Nossa. Porque se eu não dar o celular, me perturba. E aí, pelo menos, tá lá, você tá Tá sossegado, né? sentado assistindo. E isso adoece tanto a criança. Aqui tem a Simone. A Simone está falando assim: os convênios estão deixando a desejar quando se trata de tratamento para TDAH e com TIA. E quando tem vaga, eles deixam os autistas nível 3 de suporte na fila de espera e prioridade zero. Eu não sei como é que a senhora poderia. A senhora lida com essa questão também, doutora? Como que é? Então, os planos de saúde, muitos deles, às vezes, não cobrem esses atendimentos. Tem planos que não cobrem psicólogos. Chegam muitos casos no posto de pessoas que têm Ah, plano de saúde, mas ou estão com uma fila. Eu falo, as pessoas reclamam muito do SUS, uhum. mas tem pessoas que está esperando a fila de espera de um plano de saúde, tem 6 meses, 8 meses, Meu Deus! para passar com um psicólogo. Então, tá difícil. E muitos não cobrem, principalmente atendimentos de crianças, às vezes não cobrem para autismo, para TDAH. E dependendo do grau de autismo e do TDAH, a precisa de um acompanhamento ali semanalmente, Sim, né? E no posto, a gente não faz uma psicoterapia, a gente faz um acompanhamento breve. Porque se a gente for fazer uma psicoterapia, nós vamos ficar com o quê? Com 8 pacientes o ano inteiro, se fosse olha. semanalmente, É né? verdade, né? Então não tem como, porque é muito grande, a gente dá toda uma estrutura, tem grupos, tem os atendimentos individuais, mas não daria conta de fazer esse atendimento semanalmente, como seria o plano de saúde. Então tem muito caso de pessoas que têm plano de saúde, mas ou que talvez não tenha, o plano não cobre o psicólogo ou para aquela demanda que a pessoa precisa, ou está com fila de espera muito grande. E Tem no posto de saúde chamou mais rápido. mais rápido, né? Tinha um podcast, ele deu uma parada, mas acredito que ele vai voltar aqui, sobre autismo, né? Na verdade, o nome do canal é Autismo em Prática. E eles relatam isso aí direto, que o convênio não cobre. Então ele tem que pagar particular todo o procedimento, terapia, tudo que tem em relação ao filho, à filha, tem que pagar particular. É porque o autismo não é só
a parte psicológica. Tem TO, tem fono, tem várias outros critérios para fazer esse acompanhamento. Sim. E muitas vezes o plano não dá conta Meu disso. Deus. Eu acho que é a sua mãe, né, que perguntou, né? Acho que o Ricardo tá. Eu ia falar o Ricardo é um mortadela, um amigo nosso. Ricardo, você tá bem? Ele tá falando assim: no nosso tempo daí era diferente. Foi tempo. Eita, tá velhinho ele, hein? Velho, quando começa a falar, no meu tempo era bom. A pessoa, quando começa a falar, na minha época, é velho. É velho. Eu falo isso no meu tempo. Não, então Então, não, retiro o que eu falei, viu, Ricardo? Então retiro, viu? Então nós não somos velhos, não. Só temos um pouquinho de idade. Hoje em dia, o homem tem que ser forte e as mulheres ganham mais. Ele está falando assim, mas a depressão é terrível. Só quem tem ou alguém próximo pode falar, né, sobre o que é. Deixa eu ver aqui que eu tenho mais pergunta aqui sobre. Nosso tempo está passando, mas acho que ainda tem mais uma pergunta aqui. Na verdade, teriam várias, mas vamos ver aqui. Não, tá tranquilo. Tranquilo, favorável. Oi? Tá tranquilo, tá favorável. Bom, aqui, então vou fazer essa última aqui, doutora. Qual o papel da sociedade e das instituições, escolas, empresas, governo, na prevenção do suicídio? Falar mais sobre. A escola poderia ter acolhimentos para esses adolescentes, para essas crianças. Então, a base seria falar, dar um espaço de acolhida para aquela pessoa, porque se você abre esse espaço, a pessoa vai falar. Então, teve até acho que foi do CVV, que passou que 8 minutos pode salvar uma vida, 8 segundos. Então, se você liga para a pessoa naquele tempo, eu estou pensando em suicídio, e alguém liga ou manda uma mensagem para aquela pessoa, tira o foco dela de fazer aquilo, então ela repensa novamente. Eu não vou fazer e vai fazer outra coisa. 8 minutos. 8 minutos, né? 8 Nossa. minutos. Então, uma conversa com um amigo. Se você fala, a pessoa te liga, e às vezes até na correria, a pessoa liga e a pessoa não atende, a pessoa já está com esse plano de suicídio. Normalmente, quando chega para mim, para as pessoas, casos de suicídio, a gente sempre pede um contato de alguém que a pessoa confie que possa atender quando ela precisar, ter esses pensamentos para poder ligar. Que legal. A senhora orienta ela a fazer isso. Sim, e a gente também tem esse contato. Ô, Sam, vamos fazer um último faturamento? Tem um monte de pergunta aqui, mas o tempo está indo e daqui a pouco o pessoal já vai embora já. Doutora Leila Seleghini, psicóloga, psicanalista também, escritora. Para falar com ela é no WhatsApp, mensagem de WhatsApp é no 19991413976. Atendimento da doutora Leila é presencial e também online. E aqui essa coleção de livros que tratam do meio ambiente, de conscientização, de cuidado e proteção ao meio ambiente. Doce Água do Rio é um título, tá aqui, olha. Também o sistema ecológico faz eco, lógico. E também, né, o terceiro livro aqui, O Sonho de Pet. Esses livros destinados a crianças, pré-adolescentes, que vão ajudar, que vão incentivar o cuidado com o meio ambiente e o combate ao aquecimento global. Continuando, o pastor já foi. Próximo, Sam. Mais um. Aqui, Odair Silva, leu mesmo, viu, gente? Locutor, cerimonialista, apresentador, jornalista. Tem que vender meu peixe aqui, né? Vai que surge um contratinho aí, né? Para falar comigo é no WhatsApp 9863-2500. Profissional com 29 anos de experiência em eventos sociais, corporativos e institucionais. Apresentação de festas, premiações, conferências, formaturas, cerimonial, locução para vídeos, chamadas e campanhas, produção e apresentação de conteúdo jornalístico, desde produção de pauta, foto e texto jornalístico. Entre em contato e leve mais impacto para a sua comunicação. Também tem o nosso podcast, o nosso estúdio de podcast aqui. O seu sonho pode se tornar realidade. O podcast conecta pessoas e ideias, pode conectar o seu produto a novos clientes. Podcast ao vivo de segunda a sexta-feira, das 18 às 20 horas. Alugue ou anuncie. Podcast com qualidade de estúdio profissional. Esse espaço pode ser da sua marca. Agende sua visita, venha conhecer nosso estúdio. 19998069883 e 981632500.
00. Também o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é uma campanha da Prefeitura Municipal de Sumaré. Mais uma vez, só falando aqui, reforçando o que é, além do que a gente já está conversando aqui com a doutora, a importância do Setembro Amarelo. O mês de setembro foi escolhido porque no dia 10 de setembro se celebra o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A cor amarela está associada à valorização da vida, à esperança e ao acolhimento. O suicídio é considerado um grave problema de saúde pública e, segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos no mundo. E no Brasil, estima-se que ocorra uma morte a cada 45 minutos por essa causa. Muitas dessas mortes poderiam ser evitadas com apoio psicológico, psiquiátrico, escuta ativa e acesso às redes de apoio. O Setembro Amarelo tem como objetivo quebrar o tabu sobre o assunto, incentivar o diálogo aberto, orientar sobre sinais de alerta e mostrar que pedir ajuda é um ato de coragem. Em resumo, o Setembro Amarelo é necessário porque a informação, a empatia e o apoio adequado podem sim salvar vidas. E também essa campanha aqui, os anúncios sobre a educação, né? Da Escola para o Futuro, Secretaria de Educação, de olho no futuro. A notícia é de que a Prefeitura de Sumaré tem uma grande notícia, que acabei de falar, né? Que foram recuperados 6 milhões de reais em recursos federais que estavam sem uso há 5 anos. Agora, esse valor vai garantir merenda de qualidade para 45 mil estudantes da rede municipal e estadual. E tem mais. Com a retomada da chamada pública do Programa Nacional de Alimentação Escolar, mais de 2 milhões de reais vão movimentar a agricultura familiar de Sumaré, trazendo alimentos fresquinhos como frutas, verduras, legumes, ovos e outros produtos direto do campo para a mesa dos nossos estudantes. É mais qualidade na educação, mais renda para os produtores locais e mais saúde para os nossos alunos. Prefeitura de Sumaré trabalhando hoje pelo futuro da nossa cidade e esse vídeo novamente para falar das escolas cívico-militares aqui de Sumaré. As cívico-militares de Sumaré estão cada vez mais perto de virar realidade. Em 2026, serão oferecidas 622 vagas, 424 na escola Eliana Michin-Volgan e 198 na escola Madalena Calegari. As duas escolas passaram por reformas completas para receber seus novos alunos com estrutura renovada, porque o futuro da educação começa no presente. Prefeitura de Sumaré. Sumaré de todos. Legal. Deixa eu ver aqui. A Cláudia falou que tem uma pergunta abaixo da pergunta dela. Deixa eu ver. Já foi, acho que já foi feita, Cláudia. A partir de que idade? Existe algum. Já falou. Acho que já foram todas, viu, Cláudia? Está falando que tem uma pergunta abaixo da pergunta dela, mas pelo que eu estou vendo aqui, já foram todas. Eu acho que foi isso. Acho que foram todas. A Simone, a mãe, então tá falando assim, cadê aqui onde ela falou? Deixa eu ver. Ela disse, precisa, mas só na teoria, nada de prioridade. O convênio abre. Tá. O convênio até cobre, mas nunca tem profissionais. É isso. Você achou? Fala pra aprofundar de novo. Tô vendo. Quem perguntou, então pergunta de novo, mas na verdade agora a gente. A criança que chora muito, o quê, Clau? Escreve, já que você está assistindo, escreve aí, criança que chora muito, o que tem? Se você quiser abrir a porta, vir aqui também, mas rápido. Oi? Traga a pipoca, vem pra cá. Deixa a pipoca, vem pra cá? Não trazer a pipoca. Eu acho que é isso, viu? Doutor, enquanto eu vou pedindo para a senhora fazer as considerações, se ela responder aqui, eu falo para a senhora. Tem alguma coisa, algum assunto ainda sobre isso, Setembro Amarelo, que a senhora gostaria de dar um destaque e que a gente não falou aqui? Você falou aí sobre os números, né? Mas ainda eu não falei. Então, aqui no Brasil, mais de 14 mil por ano de pessoas que cometem suicídio. Aí você pensa, 38 pessoas por dia por suicídio. É muita gente. É um número bem considerável, né? Então, poderia ser evitado. A gente estava conversando e eu até tinha pensado sobre isso, porque às vezes as pessoas, os pais, né, eu não percebi esse sinal, ele
começa a se culpar por não ter feito algo, de não ter percebido que o filho estava dando sinais daquilo e se sentem culpados. Mas quando uma pessoa coloca na cabeça que ela vai se matar, e não fala pra ninguém, às vezes, por mais que você conversa com a pessoa, pode ser que atrase aquele momento. Mas se a pessoa não vê uma solução, é difícil falar sobre isso, mas pode ser que ela cometa depois. Então, por isso que talvez, eh, mesmo que a pessoa fale dessa primeira vez, ah, eu estou pensando, sim, tá tudo muito ruim, eu não vejo saída. Não é só dar aquela orientação ali, acolhida e viver sua vida, porque esse pensamento pode voltar. Então, monitorar também essa pessoa, sempre estar ali por perto, não deixar muito tempo sozinha, sempre estar olhando, tentando ajudar de uma outra forma. Ai, vamos fazer uma caminhada, vamos passar um tempo juntos, para ter realmente esse monitoramento, porque uma hora ou outra pode voltar esse pensamento, mas não quer dizer que você precisa ser culpado daquilo, porque também não foi uma escolha da pessoa, você tentou ajudar. Quando eu fazia faculdade, a gente precisava atender na clínica, como estagiário, eu morria de medo de pegar um caso assim e a pessoa tentar suicídio e aí, o que que eu fiz? O que que eu pude ajudar com aquilo? E uma professora minha falou isso. Se chegar a cometer, Amanda, não vai ser sua culpa. Você tá fazendo o que você consegue. E ela também fez a escolha dele ou dela de cometer esse suicídio. Por pior que tenha sido um momento de dor, de sofrimento, mas não deixou de ser uma escolha, né? Porque Sim. senão aquela pessoa que não conseguiu, ela fala, não consegui salvar, vai carregar, ela vai entrar numa depressão e de repente até ela vai cometer, porque não, nossa, eu não presto para nada, não consegui salvar a vida de, né, determinada pessoa. É ótimo, eu acho que a Carregar gente um peso fecha que já não é dela, dela. né? Eu acho que é fantástico fazer essa, nossa, fazer essa observação, essa, é o que a gente precisa, na verdade, né? Porque a gente não vai salvar o mundo, né? A gente tem a gente consegue ir até determinado espaço, mais que aquilo ali a gente não consegue avançar, né? Nós temos nossos limites também. Que ótimo. Deixa eu ver se ela. Oi? Quer que eu leia? Ah, Lê, fazendo favor. Uma criança que chora muito na infância pode ser um sinal de que no futuro ela pode chegar ao ponto de suicídio? Já é um indício de que se deve procurar ajuda psicóloga e a partir de que idade? Então, aí tem vários fatores. Vai lá. Por que que essa criança chora? Talvez poderia ser investigado com o pediatra. Por que que ela chora? Tem crianças que choram muito e depois é diagnosticada com autismo. Então, não quer dizer que tenha, mas pode fazer uma avaliação com o pediatra para poder ver o que que realmente é e o que que esse choro. Talvez é uma dor, que é uma criança. Falou a idade? Não falou a idade da criança, mas não falou a idade que a criança tem. É criança, né? Uma idade de Eu criança. acredito que seria mais nova, É, lá pros porque não 3, 5 fala, né? anos. Porque não sabe falar, não sabe dizer o que tá. Então tem que investigar esse choro para ver se não é nenhuma dor. Nem tudo também vai ser psicológico, Uhum. mas precisa ser investigado. Primeiro o choro, para ver o porquê, se é uma dor, se é alguma coisa. Depois vai encaminhando. Legal, acho que foi, né? Mas tem que ver primeiro o que é esse choro, né? Primeira coisa, Identificar o investigar, né? A causa do choro. Isso pode ver com o pediatra em consulta. Doutora, obrigado de novo. Eu que agradeço Obrigadão, viu? pelo convite. Tá, Pode me tá. chamar mais vezes. Com certeza. Oxe, já virou uma fonte nossa. Ô, Sam, valeu. Valeu. Amanhã nós teremos aqui, gente, o pastor Domingos Honorato, ele vai fazer um podcast aqui toda sexta-feira, então de sexta-feira vocês vão encontrar bastante ele aqui, né? Pelo menos uma hora aqui no estúdio, ele vai estar com a gente. Então, brigadão, até amanhã. Tenha uma ótima noite para todos vocês, viu? Ótima noite para a senhora também, doutora. Obrigada para Sam você também. também. Todo mundo que acompanhou a gente, as mamães que acompanharam aqui, tias, enfim, todo mundo que está. A Cláudia tá lá na sala. Beijo para vocês, uma ótima noite. Até amanhã, tchau, 18 horas, podcast Folha de Sumaré. Estaremos de volta. Tchau, tchau.